bem-vindos à nossa conversa de hoje. Olha só, a gente vai investigar um tema que parece super atual, né? Autoajuda. Mas olhando bem para trás, tipo 1909. Pois é, e o curioso é a fonte que a gente tem, não é nem um livro inteiro. É sobre The Philosophy of Self-Help, an Application of Practical Psychology to Daily Life. Isso. O que temos é a página do Google Books, sabe? Com dados da publicação, a editora, Putnam, um pedacinho do índice e o que eu achei mais legal, uma lista de termos que aparecem muito no texto. O autor é Stanton Davis Kirkham. Então nossa tarefa aqui é meio investigativa, né? Quase uma arqueologia de ideias. Exato. O que será que a gente consegue descobrir sobre essa filosofia de autoajuda de 1909 só com esses fragmentos, com esses metadados? Será que dá para ter uma ideia dessa tal psicologia prática de mais de 100 anos atrás? Vamos tentar? Bora lá. Começando pelo básico, então, o título completo e o subtítulo. The Philosophy of Self-Help, an Application of Practical Psychology to Daily Life. Esse subtítulo, uma aplicação da psicologia prática à vida diária. Isso já dá uma pista forte, né? Com certeza. Já mostra que a intenção era bem prática mesmo. Nada de ficar só na teoria. E em 1909, psicologia prática. O que isso significava exatamente? Olha, em 1909, a psicologia como ciência ainda estava assim se estabelecendo, né? Pensa que o William James estava em alta, Freud começando a fazer barulho. Então, falar em aplicação prática era tipo tirar essas ideias novinhas do ambiente acadêmico ou clínico e levar para o dia a dia das pessoas, para a vida real mesmo. Entendi. E tem aquela classificação que a fonte dá. Mental Suggestion, sugestão mental. Isso me soa muito ligado àquelas ideias do início do século XX, do poder da mente sobre, sobre tudo, né? Exatamente. Isso conecta direto com movimentos como o Novo Pensamento, o New Thought, que era super influente na época. A crença era forte, sabe? De que a mente com sugestão ou autossugestão podia influenciar a saúde, o bem-estar, até as circunstâncias da vida. Essa classificação é uma dica e tanto. Sugere que o Kirkham estava nessa linha, focando no poder do pensamento direcionado. Faz sentido. O livro tem 272 páginas, quer dizer, não era um livretinho, e o índice parcial que a gente tem é curioso. Começa com prefácio, aí parte 1, primeiros princípios, e os capítulos 1 e 2 são Metafísica e Deus. Peraí. Pois é. Um livro de psicologia prática que começa assim com metafísica e Deus. Isso sugere uma base bem diferente do que a gente talvez esperaria hoje em dia, né? Totalmente diferente. É um ponto de partida que, nossa, diz muito. Muita autoajuda hoje é mais secular, né? Mas o Kirkham parece que ancorava os conselhos psicológicos dele numa estrutura filosófica e talvez até espiritual bem clara. Os primeiros princípios dele parecem ser sobre a natureza da realidade, o papel do divino, essas coisas. Então, para ele talvez entender essas questões mais profundas, a metafísica, a relação com Deus, era tipo o primeiro passo, para só depois aplicar a psicologia na prática. Não era só técnica mental solta. É o que essa estrutura inicial indica, né? Uma abordagem bem integrada. O fascinante é essa mistura clara, explícita. Para ele, pelo visto, a metafísica não era só um detalhe, era a base mesmo, o alicerce onde a psicologia prática se construía. A mente funcionaria dentro de um universo com certas regras metafísicas, entende? Entendo. E a fonte ainda diz que tem 29 outras seções não mostradas. Então o livro devia ir bem além dessa introdução filosófica. Certo, certo. E agora vem a parte que pode dar mais pistas concretas. A lista de termos e frases comuns. Aqui a coisa fica realmente interessante, é como se a gente tivesse um mapa das ideias do livro. Eu notei alguns grupos. Primeiro, um conjunto bem filosófico, quase espiritual, sabe? Olha só. Absolute, Ethics, Fact, Faith, First Principles, God, que já vimos, Harmony, Life Force, Love and Truth, Matter, Means, Metaphysics, Moral, Nature, Philosophy, Reality, Religion, Soul, Spiritual, True Concepts, True Ideals, Wisdom, World Thought. Uau, parece uma base bem elevada. Concordo plenamente. A frequência de termos como faith, God,
soul, spiritual, junto com harmony, love and truth, reforça muito essa ideia de um fundamento metafísico e ético. E conceitos como life force, força vital, ou world thought, pensamento mundial. Isso pode até lembrar ideias de uma energia ou consciência universal, sabe? Algo comum em correntes espiritualistas da época, tipo o próprio novo pensamento. Não era só sobre o indivíduo isolado, mas ele em relação a algo maior. E aí vem um blocão de termos mais psicológicos, da mente mesmo. Efferent impression, attention, autosuggestion, automatic, brain center, consciousness, efferent emotions, hypnosis, hypnotism, idea, images, induced, influence, mental healing, mind and body, nerves, nervous reactions, nervous system, neural paths, practical psychology, sensations, sense, stream of consciousness, subconscious, suggestion, supraliminal, telepathic, thought control. Nossa, é muita coisa. Autosuggestion e suggestion aparecendo de novo, confirmando o que a gente falou. Exato. E a mistura é super rica. A gente vê termos que hoje parecem mais cognitivos, tipo attention, consciousness, thought control, misturados com uma neurociência bem inicial, né? Brain, nerves, nervous system, neural paths. A presença forte de autosuggestion, suggestion, hipnose, hypnotism confirma mesmo esse foco no poder da mente direcionada. E mental healing, cura mental, era um termo meio guarda-chuva para abordagens que usavam o pensamento para buscar saúde, física e mental. E alguns termos ali que deviam ser bem novos na época, ou pelo menos estavam sendo debatidos, tipo subconscious, subconsciente, e stream of consciousness, fluxo de consciência, e até telepathic, telepático. Isso não era considerado meio fora da curva? Of consciousness ficou famoso com William James. Subconscious era explorado por vários autores, não só o Freud, e cada um dava um toque diferente. O Kirkham provavelmente usava esses termos dentro da lógica dele, de controle mental, autossugestão. Agora, telepathic, né? Pode parecer estranho hoje, mas reflete o imenso interesse que existia na época por fenômenos psíquicos. Muitas vezes isso se misturava com discussões de psicologia e espiritualidade. Para o Kirkham, talvez fosse só mais uma prova do poder da mente, sabe? Que interessante. Como essas palavras mostram as ferramentas e as preocupações daquele tempo. E tem um terceiro grupo que soa bem familiar para quem curte autoajuda hoje, focado em ação, em desenvolvimento. Activity, become, character, cultivate, develop, direction, efficient, energy, habits of right thinking, self-help. Esse habit of right thinking, o hábito de pensar corretamente, parece ser chave aqui, não? Com certeza soa familiar. Termos como cultivate, cultivar, develop, desenvolver, efficient, eficiente, character, caráter, e o próprio self-help, autoajuda, mostram o objetivo final, né? Usar todo aquele aparato filosófico e psicológico para a pessoa se transformar e agir melhor no mundo. E sim, habit of right thinking parece ser um conceito central mesmo. Ele faz a ponte entre a filosofia, o que é o pensamento correto, e a psicologia, como criar um hábito mental. É a conexão da teoria com a prática do dia a dia. E para fechar a lista, tem os vilões da história, digamos. Os problemas que ele queria combater. Discord, disease, error, false beliefs, false concepts, fear, ignorance, negative, selfishness, víscera. A palavra víscera, vísceras, me chamou a atenção. Será que tem a ver com a reação do corpo às emoções? Tipo um precursor da ideia de conexão mente-corpo? Olha, é uma ótima hipótese, pode ser isso sim. Naquela época já existia uma noção, mesmo que básica, de como a mente afetava o corpo, as reações viscerais. Talvez o Kirkham estivesse falando da manifestação física do erro ou do medo. Os outros termos são mais diretos, né? A filosofia dele buscava eliminar a discórdia, doença, erro, false beliefs, crenças falsas, false concepts, conceitos falsos, fear, medo, ignorance, ignorância,
Negative, negativo e selfishness, egoísmo. Repara como error, false beliefs, false concepts aparecem bastante. A ideia de que o problema está num pensamento errado parece fundamental para ele. Ok. Então, se a gente junta todas essas peças, o título, o índice parcial, essa riqueza toda dos termos frequentes, qual é o retrato que começa a se formar dessa filosofia de autoajuda lá de 1909? Qual a ideia central mais provável que esses fragmentos todos sugerem para a gente? Conecta tudo. O que esses metadados indicam é um quadro de uma abordagem bem holística, sabe? Especialmente para a época. A conclusão mais forte que a gente pode tirar é que o Kierkegaard provavelmente propunha uma filosofia onde a realidade fundamental era vista como mental ou espiritual. Dali God, Soul, Metaphysics, Harmony. E a chave para o bem-estar, para o sucesso na vida, seria usar a mente através do thought control, da autosuggestion e principalmente cultivando o habit of right thinking para alinhar a própria consciência com essa realidade maior, mais profunda e harmoniosa. E fazendo isso, a pessoa conseguiria superar os problemas. Problemas que seriam vistos como resultado de um desalinhamento, de erros de pensamento ou crenças falsas. Exatamente. Essa parece ser a lógica central que as palavras-chave estão mostrando. Estados negativos como fear, disease, discord, eles não seriam a realidade última, mas consequências de se apegar a false concepts ou de não praticar o right thinking. A psicologia prática, com o entendimento do cérebro, dos nervos, das técnicas de sugestão, seria o kit de ferramentas para colocar essa filosofia em prática e alcançar o autoaperfeiçoamento, self-help, character develop. É uma visão onde o pensamento correto não é só uma ferramenta psicológica, é quase um ato metafísico de se alinhar com a verdade. E o fato de o Google Books mostrar reedições, uma logo depois, em 1912, mas outras bem recentes, 2015 e 2022, o que isso diz pra gente? E as centrais, principalmente sobre o poder do pensamento e usar a mente para melhorar a vida, devem ter continuado a encontrar um público, seja por interesse histórico, acadêmico, ou talvez em nichos que ainda curtem essa mistura específica de espiritualidade e psicologia. É realmente fascinante que a gente conseguiu esboçar com tão pouco material direto, né? Recapitulando rapidinho o que a gente inferiu aqui. A filosofia da autoajuda do Kierkegaard, lá de 1909, parece ter sido uma tentativa de juntar metafísica, princípios espirituais e a psicologia prática da época. Isso. O foco principal seria no poder do pensamento, no controle mental e em formar hábitos de pensar corretamente, como o caminho para ter harmonia, superar a negatividade, que ele via como erro ou ilusão, e se desenvolver como pessoa. Exatamente. É um retrato de uma mentalidade bem específica do início do século XX, mas que, olha que curioso, já plantava sementes para temas que continuam super vivos até hoje. E aí está a conexão para quem está ouvindo a gente. Mesmo que essa roupagem metafísica explícita do Kierkegaard, com Deus, alma e tudo mais, seja diferente de muita coisa que a gente vê hoje, vários dos temas que esses metadados sugerem continuam centrais na autoajuda atual. Sim. A ideia do poder do pensamento, a importância dos hábitos mentais, pensa em mindset, a conexão mente-corpo, a busca por aplicar princípios psicológicos para ter uma vida melhor, tudo isso ainda ecoa muito forte. Sem dúvida alguma. A linguagem mudou, claro. Hoje a gente fala de reprogramação mental, neuroplasticidade, mindfulness, terapia cognitivo-comportamental, mas a crença base de que a gente pode transformar nossa experiência, nossos resultados, agindo sobre a nossa própria mente, tem uma linha direta que volta para pensadores como Kierkegaard. A ênfase na mente como alavanca principal para a mudança é um fio condutor muito poderoso. E isso leva a gente para uma reflexão final, uma provocação que vem daqueles termos-chave: habit of right thinking e a necessidade de superar false concepts, ou false beliefs. Sim, essa dinâmica é bem interessante. O quanto da nossa busca hoje por bem-estar e desenvolvimento pessoal ainda funciona nessa lógica meio dualista, sabe? A gente foca mais em identificar e corrigir o que a gente chama de crenças limitantes ou pensamentos negativos, que seriam os herdeiros dos conceitos falsos do Kierkegaard.
Ou o foco está mais em ativamente cultivar hábitos mentais específicos, tipo gratidão, resiliência, pensamento positivo, que seriam um equivalente moderno do hábito de pensar corretamente? São estratégias que se complementam, claro, mas onde será que está a ênfase principal hoje? É uma pergunta que vale a pena levar para pensar, né? Como essa visão lá de 1909, com essa mistura particular de metafísica e psicologia ainda bebê, conversa com as nossas práticas de hoje. Será que ela desafia a gente a pensar sobre os fundamentos das nossas próprias crenças sobre mudança pessoal? Ou só confirma que certas ideias sobre o poder da mente são, nossa, incrivelmente persistentes através do tempo? Fica essa questão no ar, né? Uma exploração de fragmentos do passado pode, assim, sem a gente esperar, iluminar bastante o presente.